Actually, I might end up sequencing you behind that traffic. He's on 4 miles a minute. It is going to be a little bit tight with the one behind it. So when you get on that downwind, stay on the downwind. Advise me when you have that 737 in sight. We'll either do 4 or we might swing you around to 3-5. Ma'am, straighten up, straighten up. Essas foram as últimas palavras do controlador de tráfego aéreo enquanto ele tentava guiar Dana para um pouso seguro. No entanto, algo deu terrivelmente errado e o avião despencou em um estacionamento próximo ao aeroporto, resultando nas mortes devastadoras e de 2 outros passageiros. Este acidente catastrófico, marcado por erros fatais que poderiam ter sido evitados, nunca deveria ter acontecido. Na manhã do dia 9 de junho de 2016, Dana Gray, de 46 anos, se preparava para um voo de Oklahoma City para Houston, Texas. Os 2 passageiros que a acompanhavam eram seu marido Tony, de 52 anos, com quem tinha acabado de celebrar seu 26º aniversário de casamento, e o irmão mais novo de Tony, Jerry, de 27 anos. Recebeu sua certificação da FAA para uma aeronave monomotor em maio de 2014, ou seja, ela tinha apenas 2 anos de certificação e não era tão experiente. Tony e Dana eram donos da Statewide Roofing, uma empresa de telhados em Moore. Além de sua paixão por aviões, o casal frequentava regularmente o Thunder Valley Raceway Park, onde gostavam de correr dragsters e roadsters, da competição e do tempo com os amigos. Eles eram amados e respeitados na região e patrocinavam e apoiavam a maioria das corridas locais. Sempre que alguém estivesse na oficina consertando um carro, Dana levava sanduíches e bebidas, e Tony ajudava o negócio de corridas colocando telhados não só no local, mas também nas casas das famílias que trabalhavam lá. Para ele, a satisfação do cliente era a questão mais importante. Os 2 tinham 2 filhos, Jerry Jr. e Jared, que já eram adultos quando a tragédia ocorreu. A aeronave que ela estava pilotando era um Cirrus SR-20 de 2012, conhecido por sua tecnologia moderna e recursos de segurança, incluindo um paraquedas embutido para casos de emergências. O avião estava bem preparado para a viagem, com combustível suficiente para cerca de 5 horas e dentro dos limites de peso e balanceamento. O clima era favorável, com boas condições visuais de voo e poucas nuvens concentradas, deixando bastante espaço aberto entre elas, devido também aos ventos moderados que as dispersavam. Dana voava habilmente abaixo das nuvens, garantindo um caminho claro para o voo até seu destino. A confusão de comunicação entre a controlador de tráfego aéreo contribuiu significativamente para o acidente. Assim que foi instruída a contatar o controlador da torre, os problemas começaram a surgir. There's 4252 Golf at 1,500 feet. Here's 4252 Golf Hobby Tower, you number 2 following a 737 on a 3-mile final. Calculate turbulence from a 4 clear to land. We'll be number 2 following the Boeing runway 4 clear to land. 4252 Golf. Cirrus 52 Golf, maintain maximum forward to the speed of Fable and proceed to direction numbers. 737's on a 9-mile final following you with a 80 knot overtake. Okay, we'll proceed direct to the numbers and keep the speed up. 4252 Golf. Dana foi liberada para pousar na pista 4. Quando o controlador pediu para seguir direto para os números, ele queria dizer para ela apontar direto para o final da pista, ou seja, sequenciá-la entre 2700 e 37, que também estavam tentando pousar na pista 4, um dos quais estava a 80 nós mais rápido e se aproximando rapidamente. Esse tipo de contingência é comum no espaço aéreo de classe B e exige que os pilotos estejam bem preparados. Recebeu uma instrução do controlador fazer uma arremetida, o que não era incomum, já que é prática comum mudar aviões menores para diferentes pistas. Entretanto, a aceitação imediata de Dana, sem hesitação, foi um grande problema. Ela deveria ter dito aguarde para avaliar a situação, considerando que os ventos estavam a 0,9 graus a 13 nós, com rajadas de até 18 nós.
o que resultaria em um vento cruzado direto de até 18 nós e um vento de cauda de cerca de 3 nós na pista 35. Se estivesse desconfortável, poderia ter dito incapaz, e o controlador provavelmente a teria ressequenciado para a pista 4. Mas não foi o que aconteceu. O controlador queria que ela passasse pela pista 35, fizesse uma curva apertada e pousasse antes de um 737 que estava pousando na pista 4. Porém, Dana provavelmente estava confusa e não estava familiarizada com a pista 35. O controlador, percebendo que o espaçamento não daria certo, a instruiu a entrar em uma perna de tráfego e aguardar mais instruções. A inexperiência da levou a uma falta de entendimento claro das instruções do controlador, e ela continuou a fazer curvas até que estivesse basicamente em uma perna de tráfego para a pista 4. Dana não tinha certeza das instruções do controlador e continuou virando para o rumo errado. O controlador, também confuso, mudou o plano novamente, dizendo para ela virar para a pista 35. Esse seria um momento ideal para devolver Dana ao controle de aproximação para um novo sequenciamento, mas nem o controlador nem ela solicitaram isso. 52 Golf, I need you to, okay, there you go, straight into runway 35, clear to land. Straight into 35, clear to land, and I don't believe I'm lined up for that. 4252 Golf. Okay, 52 Golf, roger, turn to the right and climb maintain 1,600, right turn. 1,600, right turn, 4252 Golf. 52 Golf, yes ma'am, heading about 040. 040, 4252 Golf. Mais confusão surgiu, pois ainda havia tráfego tentando pousar na pista 4. Dana afirmou que não estava alinhada com a pista 35, apesar de estar a cerca de 4 quilômetros da pista e 1.000 metros acima do solo. O controlador então a instruiu a subir e virar para o rumo 040 para tentar um novo plano. Enquanto tentava se preparar para a aproximação, ela nunca entrou no circuito corretamente e não obteve o espaçamento adequado. Os ventos pioraram, apresentando um vento cruzado de 15 a 20 nós, com pelo menos 5 nós de vento de cauda. Quando finalmente conseguiu alinhar-se, estava a cerca de 1.200 metros acima do solo e a 1,5 km da pista. Ela precisava usar a técnica de forward slip para manter a velocidade segura enquanto aumentava o arrasto para perder altitude e corrigir os ventos. Quando o controlador disse que ela estava muito alta, Dana estava a cerca de 250 metros acima do solo, com apenas 3.500 metros de pista restante. O controlador sentiu-se confiante de que poderia encaixá-la novamente no padrão de tráfego, já que a movimentação havia diminuído, mas infelizmente estava errado. Ao invés de corrigir o padrão de aproximação com base nas tentativas anteriores, o vento cruzado empurrou a aeronave mais perto da pista. A curva foi iniciada muito cedo, resultando na mesma posição e altitude de antes. Apesar de ter descido até 100 metros acima do solo, restavam apenas 1.500 metros de pista, tornando um pouso seguro impossível. And actually, I might end up sequencing you behind that traffic. He's about 4 miles a minute. It is going to be a little bit tight with the one behind it. So when you get on that downwind, stay on the downwind. Advise me when you have that 737 in sight. We'll either do 4 or we might swing you around to 35. Ma'am, straighten up, straighten up. Essa comunicação prolongada durante uma fase crítica do voo provavelmente sobrecarregou a tentativa do controlador de ser útil resultou em instruções excessivas, desviando o foco de Dana de pilotar a aeronave. Além da confusão na comunicação, a conversa entre Dana e o controlador revelou outros fatores que também contribuíram para o acidente. A inexperiência de Dana em operar em espaço aéreo classe B é o primeiro ponto a ser mencionado. Com apenas 4 pousos em aeroportos de classe B nos últimos 2 anos,
Ela não estava totalmente acostumada com a alta densidade de tráfego e o ritmo acelerado típico desse tipo de espaço. O espaço aéreo de classe B circunda alguns dos aeroportos mais movimentados, onde aviões comerciais operam em velocidades muito maiores. Além da falta de experiência, a tomada de decisões de Dana sob pressão complicou ainda mais a situação. Em vez de optar por uma alternativa menos estressante, como pousar em um aeroporto menor, como o aeroporto regional de Sugar Land, escolheu continuar tentando pousar no movimentado aeroporto Houston Hobby. Essa decisão a expôs às complexidades e demandas do espaço aéreo de classe B, para as quais ela não estava totalmente preparada. Aceitar pousar em uma pista diferente sem avaliar completamente a situação foram influenciadas por esse ambiente de alto estresse. Sua falta de familiaridade com os procedimentos e a alta carga de trabalho contribuíram para a confusão e, em última instância, para o trágico desfecho. Isso destaca a importância de um treinamento completo, experiência e a tomada de decisões seguras sob pressão, especialmente em ambientes desafiadores como o espaço aéreo de classe B. Além disso, como mencionado, as condições meteorológicas no dia do acidente também acrescentaram desafios significativos às tentativas de pouso de Dana. No dia do acidente, os ventos foram reportados como 0 a 9 a 13 nós, com rajadas de até 18 nós. Isso significava que Dana enfrentou um vento cruzado direto de até 18 nós e um vento de cauda de cerca de 3 nós ao tentar pousar na pista 35. Essas condições tornaram difícil manter a trajetória de aproximação correta e a velocidade de pouso. Os ventos com rajadas também adicionaram um elemento de imprevisibilidade, tornando mais difícil controlar a aeronave durante as fases críticas do pouso. Uma testemunha viu que a aeronave tinha um ângulo de ataque acentuado e atingiu o solo em um ângulo de impacto acentuado. Por fim, segundo o NTSB, os procedimentos de arremetida não foram executados corretamente, o que desempenhou um papel crítico no acidente. Durante uma arremetida, é essencial seguir passos específicos para garantir que a aeronave permaneça estável e ganhe altitude com segurança. Um passo crucial é recolher os flaps gradualmente e somente a velocidades acima dos níveis recomendados. No caso de Dana, ela recolheu os flaps muito cedo, a velocidades abaixo dos níveis recomendados. Esse recolhimento prematuro dos flaps reduziu a sustentação gerada pelas asas, fazendo com que a aeronave perdesse altitude rapidamente. Como resultado, a aeronave entrou em uma condição em que as asas não produzem sustentação suficiente para suportar o peso da aeronave. Isso ocorreu a uma baixa altitude, deixando tempo e altitude insuficientes para a recuperação, levando em última análise à queda. O NTSB também afirma que não encontrou evidências de que ela havia concluído uma revisão de voo necessária nos últimos 24 meses. O relatório toxicológico alega que havia tomado Zolpidem, um medicamento prescrito que trata insônia e pode prejudicar as habilidades mentais e físicas necessárias para operar máquinas pesadas. Portanto, o acidente envolvendo a aeronave de Dana Gray destaca a importância vital de uma comunicação clara, consciência plena, procedimentos adequados de arremetida e preparação completa. Comunidades em Moore e Norman ficaram de luto depois da morte de Tony, Dana e Jerry. Um culto de oração foi realizado no campo de futebol da Community Christian School, em Norman, onde os filhos de todos os três frequentaram. Mais de 450 pessoas compareceram, e balões foram lançados ao céu no final da homenagem. A empresa do casal não emitiu uma declaração direta à mídia, mas uma mensagem em uma rede social da Statewide foi publicada em 9 de junho. Ficamos arrasados ao saber do trágico acidente que ceifou a vida de 3 de nossos entes queridos hoje. Tony e Dana Gray tocaram a vida de todos ao seu redor com seus enormes corações. É um momento difícil para todos nós. Por favor, continuem orando.
Obrigado por nos acompanhar nesta jornada e deixe seu comentário sobre o que achou do vídeo. Não esqueça de nos apoiar com seu like, um gesto simples de sua parte, mas que faz uma grande diferença para nós. E se gosta de conteúdos como esse, faça sua inscrição no canal, pois toda semana temos novidades. Obrigado por hoje é só, e até o próximo vídeo.